Meu irmão, não temos certeza do dia de amanhã, mas temos a certeza que em Cristo, no final, tudo vai dar certo. Amém? Nós, nesta noite, estamos propostos a conversarmos da palavra de Deus sobre aquilo que tem afligido os nossos dias há muito tempo, há muitos anos, há muitas semanas, há muitas décadas, mas principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Recentemente nós tivemos um caso de assassinato, homicídio, suicídio em um colégio em Suzano, em São Paulo, por conta de alguns jovens e adolescentes. E pela manhã eu compartilhava com a igreja que esse não seria o nosso assunto, mas seria um ponto para nós lermos a Bíblia nesta noite. Porque, irmãos, nós vivemos tempos de muito medo, de muita insegurança. É notório como nós estamos saindo às ruas no sentido inseguros, como nós estamos indo para o trabalho, para a faculdade, para o colégio, fazer compras, para a academia, para qualquer lugar, com um certo tipo de insegurança ou medo. Quando nós assistimos, e já não é novidade, que os telejornais de hoje têm 90% da sua matéria desgraças. 90% da matéria dos telejornais hoje são desgraças. Matou, roubou, esquartejou, desviou, e é só isso. Mas cada dia que passa, parece que isso chega mais próximo da gente. Cada dia que passa, parece que essas desgraças, ou esses acontecimentos, eles se aproximam mais da gente. Se você está ciente do que aconteceu em um colégio em São Paulo, de jovens que entraram, pré-meditados, as câmeras assim mostram, com as suas armas, com seus arcos e flechas, machados, e premeditadamente mataram pessoas, alunos, colegas, professores e outros mais. Premeditadamente fizeram o que fizeram. E nós sabemos que esses alunos, esses adolescentes, estão expostos às mesmas coisas que todo adolescente está exposto. Esses adolescentes não estavam expostos ou não tinham algum tipo de material ou conteúdo que só eles faziam prática e uso. Eles estavam em uma família, eles tinham televisão, eles tinham videogame, eles jogavam videogame, eles iam para o colégio, eles se alimentavam, eles tinham amigos. Tudo que eles faziam, praticavam, e o acesso que a eles foi dado, é o mesmo acesso, prática e uso que todo adolescente tem. Então isso nos leva a uma seguinte pergunta. Se isso aconteceu em São Paulo, em uma escola pública de Suzano, o que garante que amanhã isso não acontecerá no colégio do meu filho? E a resposta é nada. O que garante que não tenhamos um caso parecido como esse, ou até mesmo pior, na nossa realidade direta, no nosso bairro, nossa cidade, e não lá em São Paulo? E hoje vivemos dias de medo, dias de insegurança. Uma declaração comum aos dias de hoje é: eu estou com medo. E nós temos muitos medos, eu vou aqui relacionar alguns. Mas há muita gente com medo do amanhã. O povo, a população, o brasileiro, o ser humano está com medo do amanhã. Agora, a pergunta que faríamos é: será que esse medo do amanhã seria algo fundado ou infundado? Será que é fundado o medo do amanhã? Será que temos razão para ter medo do amanhã? Ou será que o medo do amanhã é infundado? Será que nós não temos razões alguma para ter medo do amanhã? É a pergunta que vai ficar na nossa cabeça até nós fecharmos. Entre as muitas desgraças da história, como o nazismo, as perseguições, as guerras, conta uma história que logo após a Segunda Guerra Mundial, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças que estavam desabrigadas. Após a desgraça da Segunda Guerra, das guerras de famílias perdidas e mortas, então as famílias, os exércitos
recolheram milhares de crianças desabrigadas e famintas e levaram para alojamentos especiais militares, para que elas pudessem ser cuidadas e sentissem seguras. Ali essas crianças foram alimentadas, elas foram tratadas. Entretanto, quando chegava a noite, ao anoitecer, conta a história, não é uma lenda, é verídico, conta a história que essas crianças, à noite, elas não conseguiam dormir. E ficavam quietas, e ficavam temerosas, por conta dos abalos da guerra e de suas perdas. Por fim, conta a história que psicólogos descobriram nesta época a razão do problema das crianças e como solucioná-lo. O que eles fizeram? Eles, então, entenderam que o problema das crianças era problema de insegurança. Pelos traumas, pelas tragédias, pelos acontecimentos negativos, pelas perdas, por mais que elas estivessem em um alojamento cheio de militares, cheio de soldados, coronéis, cabos, canhões, armas, metralhadoras e bombas, os psicólogos entenderam que elas não conseguiam dormir porque ainda assim elas se sentiam inseguras, como nós. Você pode andar pela rua, saber que tem guardas, policiais, que há leis, que há muitas coisas. Assim as crianças se sentiam inseguras. E assim foi diagnosticado o problema delas. Então, esses homens decidiram que quando as crianças fossem dormir, elas receberiam uma fatia de pão. Então deram um pão para cada criança ali abrigada após a Segunda Guerra Mundial. E aquele pedaço de pão não era para ser comido, porque o problema delas não era fome. Aquele pedaço de pão devia apenas ser segurado pelas crianças. E conta a história que essa certeza que elas tinham de que o pão para o outro dia estava garantido, diz que então elas se sentiam seguras e passavam a dormir. E faziam do pão o seu porto seguro, como um sinal, um objeto em suas mãos que trazia segurança para o amanhã. Isso é uma história real da Segunda Guerra Mundial. E as pesquisas hoje mostram que o nosso maior problema é a preocupação com o amanhã. E eu vou dar alguns exemplos. Perguntas que fazemos. Entramos em 2019 e ainda perguntando, será que eu vou passar no vestibular esse ano? Será que eu vou conseguir passar naquele concurso? Será que eu vou conseguir encontrar alguém que vai preencher o meu coração? Será que eu vou conseguir sair do aluguel? Será que eu vou conseguir me ver livre das minhas dívidas? Será que eu vou ter sucesso no meu tratamento de saúde? Será que os meus filhos vão se dar bem na vida? Será que eu vou conseguir pagar o meu plano de saúde? São os serais. A dizer aquela música antiga, como será o amanhã? Me diga quem puder. São os serais. Está constatado que a maior preocupação do homem é a preocupação, a inquietação com o amanhã. E hoje, nós vamos diante desse medo e insegurança instalado no mundo, no nosso coração, em nossa casa, em nossa cidade, nossas escolas, trabalhos, dos serais. Você hoje leva o seu filho para o colégio e você pensa, será que na sala de aula dele não terá um jovem parecido com um daqueles que estavam lá em São Paulo? Será que hoje eu sair para trabalhar, será que eu volto seguro? São os serais. E para isso hoje, nós vamos meditar em um texto das Sagradas Escrituras. Então abra comigo a sua Bíblia e vamos até um texto, eu diria o texto mais lido da Bíblia, eu diria o texto mais amado da Bíblia, eu diria o texto primeiro decorado por toda criança, e esse texto é o Salmo 23. Então abra comigo a sua Bíblia.
Esse é o salmo que as pessoas se depositam para ter segurança. É nesse salmo que homens que estão no mar, que estão distantes, os marinheiros, os policiais, os militares, os que trabalham embarcados, os que viajam a negócios, os que estão distantes da família, geralmente se colocam a sua leitura para então encontrar um porto seguro. É nesse salmo para aqueles que estão errantes, colocam os seus olhos, o seu coração para encontrar o caminho. É nesse salmo que as pessoas que estão tristes depositam a sua fé e leitura para então encontrar consolo. É nesse salmo que aqueles que estão enfermos depositam fé e leitura para encontrar então consolo, ou quem sabe cura para as suas enfermidades. Esse salmo tem sido musicado ao longo dos anos. Esse salmo tem sido cantado, escrito, entoado, traduzido em milhões e milhões de línguas ao longo da história. O Salmo 23. E nesse salmo hoje, vamos ler do versículo 1 em diante. Ela vai nos ajudar, vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Versículo 2. Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Versículo 6. Eu sei que a bondade, disse Davi, e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quando nós lemos este salmo, e hoje quero me deter apenas do versículo 1, volte ao versículo 1, por favor. O salmista diz: o Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta. Vamos dizer juntos? Diga assim comigo: o Senhor, meu pastor, e de nada eu terei falta. Mais uma vez: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. E é sobre o versículo 1 que nós vamos ministrar nesta noite. Aqui Davi diz que o Senhor é o nosso pastor. Jesus chamou a si mesmo de bom pastor. Jesus chamou a si mesmo de: eu sou o bom pastor que dá vida pelas minhas ovelhas. Jesus se intitulou o pastor das ovelhas. E aqui Davi diz: o Senhor é o meu pastor. A carta aos Hebreus diz que ele é o grande pastor das ovelhas que guia e vive por elas. O apóstolo Pedro é quem diz que ele vê o supremo pastor que voltará para as ovelhas para recompensá-las. A palavra, os apóstolos escritos estão relacionando Jesus como o bom pastor que dá vida às ovelhas. Então, Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada tenho falta. Davi estava relatando, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Que ele seria o seu pastor, e por ele ser o seu pastor, ele não teria falta de nada. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite, diante do versículo 1, é: por que Deus pode ser o nosso pastor? Por que Deus tem condições? Quais são as credenciais de Deus para ser o nosso pastor? Para você que é cristão, para você que está novo na fé, para você quem sabe que está hoje aqui, ou assistindo essa reflexão em outro lugar, quais são as credenciais de Deus, de Cristo, que o possibilita, que o autoriza, que o habilita a ser o nosso pastor? Algumas coisas. A primeira delas: Deus pode ser o nosso pastor porque Ele é um Deus soberano. Deus pode ser o nosso pastor e o melhor pastor porque Ele é um Deus soberano. Disse Davi assim: o Senhor é meu pastor. Em uma linguagem original, diz: Iavé é o meu pastor, que é o nome de Deus, Iavé. Iavé é o meu pastor e nada eu sentirei falta. Como podemos saber se Deus tem credencial para ser o nosso pastor? Quem Deus é? Como ele se chama? Ele diz Iavé.
Porque Yahvé é o nome de Deus. Davi poderia dizer sobre Jesus vários nomes. Por exemplo, você pode me chamar de, num corredor, ô pastor, eu vou olhar, porque eu sou pastor. Você pode passar por mim na rua e falar assim, ô pregador, eu vou olhar, porque eu sou pregador da palavra. Vai passar por mim e falar assim, ô abençoado, eu vou olhar, porque eu sou abençoado. Ô cantor, ô músico, essas coisas me definem, mas essas coisas não são o meu nome. O meu nome é Sandro. Muitas coisas definem Deus. Mas Davi diz que, Davi poderia dizer assim, olha, o provedor será meu pastor e o meu senhor. O amoroso será, o gracioso será, o bondoso é. Tudo isso define Deus. Muitas pessoas podem ser bondosas. Muitas pessoas podem ser amorosas. Muitas pessoas podem ser graciosas. Mas Davi diz, Yahvé é o meu pastor. Deus, o soberano, é o meu pastor. Não há aqui, por Davi, adjetivos que representem ou digam sobre Deus. Ele vai direto à questão. Deus. Lembra de Deus através de Moisés? Moisés estava lá e Deus queria falar com Moisés. Diz que então a forma de Deus falar foi que Deus pegou um mato e o mato começou a pegar fogo. Imagina a coisa escrita, um mato pegando fogo. Aí o mato pegando fogo começa a falar com Moisés. Aí Moisés fala assim, tá bom, Senhor, eu vou lá no Egito e vou dizer para Faraó para libertar o povo. Ah, mas só uma coisa, vai ficar esquisito, ninguém vai me dar moral. Se eu disser assim, olha seu Faraó, o mato mandou você soltar o povo. Eles não vão levar fé nessa palavra, ninguém vai liberar o povo porque o mato disse. A Bíblia diz sarça, mas o que é sarça? É um mato, uma plantinha. Aí falou assim, então, chegando para Faraó, quem eu digo que deu a ordem para dizer tal coisa? Aí então Deus, para Moisés, através de um mato pegando fogo, disse, quando chega lá, não diga que o amoroso, o bondoso, o gracioso, o bonzinho, o gente boa. Simplesmente diga que eu sou, te enviou. Esse é quem Deus é. Eu sou. Pastor Sandro, quais são as credenciais para eu fazer ou deixar ou viver à luz de que Deus seja o meu pastor? Primeiro, Ele é soberano. Ele é único. Ele não é o bonzinho, não é o gracioso, não é o amoroso. Tudo isso ajuda a definir, mas Ele é o Senhor. Ele é Yahvé. Ele é o eu sou. Uma segunda coisa é que não só Ele é soberano, mas Ele é um Deus imutável. Por exemplo, quando eu, Sandro, digo assim, eu sou, eu geralmente preciso escrever algo depois de eu sou. Eu sou feliz, eu sou alto, eu sou magro, profeticamente falando, eu peso 82 quilos, 92. Eu sou alguém ansioso, eu sou casado. Sempre que eu vou me definir, depois do eu sou, eu tenho que trazer algo após para me definir. Eu sou fraco, eu sou forte, eu sou medroso, eu sou corajoso. O que nos difere de Deus, o que nos dá o entendimento do porquê Deus pode e tem as credenciais para ser o melhor pastor que nós precisamos, é que Ele é imutável. Deus, Ele é o que é. Ele sempre foi o que sempre foi e jamais deixará de ser. Ele é o que foi, Ele foi o que é, Ele é o que será e o será o que é, será o que foi. Deus não sofre variação alguma, Ele é imutável. Nós não somos assim. Passam-se os anos, eu diria, eu sou corajoso, depois eu sou medroso. Passam-se os anos, eu sou solteiro, eu sou casado. De um dia para o outro, eu sou alguém alegre, amanhã eu sou alguém muito triste. Eu sou alguém realizado, eu sou alguém frustrado.
Davi diz que esse nosso pastor, que Deus, Yahvé, tem as credenciais para ser o nosso pastor, porque ele é o único que é imutável. Ele é o Deus incausado. Embora Deus crie, ele não pode ser criado. Embora Deus faça, ele nunca foi feito. Ele sempre existiu. Embora traga causa, ele não pode ser causado. Um exemplo, Salmo 90, versículo 2, o salmista diz assim: Senhor, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Davi diz: Yahvé, Deus, o eu sou, é o meu pastor. Se tem alguém que tem as melhores credenciais para você depositar a sua segurança, a sua vida nas mãos, este é Yahvé, este é Deus, este é o eu sou. Aquele que é imutável, mas também aquele que é ingovernado. Nós somos governados, Deus não. Nós somos governados e nós sofremos variação por aquilo que nos governa. Por exemplo, o clima decreta o que nós vamos vestir. A nossa roupa não é governada por nós mesmos. A sua roupa é governada pelo clima. É o clima que vai dizer o que você vai usar. É comprido, é regata, é bermuda, é calça. Você não se governa, amigo. Não se esqueça disso. Você não se governa. Além do clima, a gravidade dita a nossa velocidade. Não importa o quanto você queira ser rápido, não importa o quanto você queira ser leve ou flutuar, a gravidade governa você. Diz, você vai ficar no chão e você vai ter tal velocidade para correr. Você não se governa. Além do clima, além da gravidade, a saúde determina que vigor você vai ter no seu dia. Por mais que você queira ser isso ou fazer isso, quando vem a enfermidade, é a enfermidade que vai dizer para você o vigor que você vai ter. Gostaria de estar hoje correndo 500 metros, gostaria de estar hoje indo para o trabalho, mas a minha saúde, a minha enfermidade, a minha febre, a minha dor de cabeça simplesmente diz o que eu vou fazer e para onde eu vou. Você percebe isso? Nós somos governados. Diferente disso, Deus, esse pastor que Davi está falando, ele quando acorda, ele não vai verificar o tempo para saber que roupa que vai usar. Simplesmente ele determina que tipo de tempo vai ser feito naquele dia. Diferente de nós, esse Deus não desafia a gravidade e não é refém dela, porque ele a criou. Diferente de nós, esse Yahvé, esse Cristo, ele não é afetado pelos problemas de saúde em seu corpo, em sua alma, em sua mente. Ele é totalmente saudável porque ele é espírito. Esse Deus, esse pastor que Davi está falando, que vai lhe trazer segurança, como aquele pão para aquelas crianças. Não é mais um governante, não é mais um homem, não é mais uma pessoa, não é simplesmente alguém bom, é Yahvé, Deus poderoso, que é soberano, que é imutável, que é ingovernado. O salmista no Salmo 139, versículo 7 e 8, ele vai dizer assim: Senhor, para onde me irei do teu Espírito? Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. Deus não fica doente. Deus não sofre com a mudança de tempo, mas Ele determina que tempo teremos amanhã, segunda-feira, dia 18 de março. Deus não sofre variação sobre a gravidade, ou sob a gravidade. Mas o salmista diz: Senhor, para onde eu me irei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás, se descer ao mais profundo abismo, tu estás, eis que ali a tua mão estás também. Diga assim comigo: Deus é soberano.
são verdades que alimentam a nossa alma e a nossa fé. É o pão da palavra como o pão para aquelas crianças. Deus tem as credenciais para ser o nosso pastor, porque além de ser soberano, Ele é também um Deus pessoal. Diz Davi: Yahvé é o meu pastor. Deus quer ser um Deus pessoal. Ele não é um Deus, o Deus distante dos filósofos. Esse Deus, esse Yahvé, essa segurança, esse Jesus, esse pastor que Davi relata, tampouco é esse Deus fraco e caprichoso dos místicos. Uma luz, uma energia. Esse Deus, esse pastor que Davi fala, ele também não é um Deus que a mitologia tenta mostrar, um Deus vingativo. Esse Deus que Davi está falando, ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que deixou a sua glória, que se fez carne, que tornou-se como um de nós. Ele é um Deus que nos amou. Ele é um Deus que nos sentiu, nos percebeu a nossa dor, o nosso pecado e carregou sobre os seus ombros. Não é um Deus distante, não é um Deus do misticismo, não é uma luz, não é um sentimento, não é uma energia. Deus é um Deus pessoal. O que você e eu precisamos é desta pessoalidade de Deus agindo em nós. Esse contato, sabe, esse relacionamento com esse pastor que Davi está falando. O Senhor é o meu pastor, é meu pastor. Eu conheço, eu me relaciono com Ele. Ele é uma pessoa, Ele cuida de mim, Ele anda comigo. É um Deus pessoal. Ele não é o Deus da experiência dos outros. Ele não é um Deus que nós temos como experiências de outros. Uma outra pessoa teve uma experiência e eu fiquei sabendo. Não, Ele é um Deus pessoal. Ele é o Deus que tem experiência com você, na sua vida. Ele é o nosso Deus, é o seu Deus, é o meu Deus. Se não é, faça-o. Ele é pastor presente, pessoal, que cuida das ovelhas. Então, pastor Sandro, por que eu deveria fazer de Jesus a minha segurança, o meu pastor? Porque Ele é soberano. Você não é. Ele é imutável, você não é. Ele é incausado, você não é. Ele é ingovernado e você não é. Nem você nem ninguém, só Deus é. E Ele é presente, e Ele é amigo, Ele é pessoal. Nós não temos dúvidas, biblicamente, do porquê devemos fazer de Jesus o nosso pastor, a nossa segurança, o nosso auxílio nos dias de medo, transtornos, insegurança, para os dias mais difíceis da nossa alma, para os serás mais profundo do nosso coração. Será? Como será amanhã? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que vai mudar? Os medos. Davi diz: o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque esse pastor, que é soberano, que é imutável, que é incausado, esse Deus poderoso, pessoal, é Ele quem vai estar comigo no vale. E com Ele não temerei mal algum. Porque como um bom pastor, o seu cajado, a sua vara, me consola, me traz alívio. Como o pão daquelas crianças, me traz segurança. Então eu consigo descansar, eu consigo dormir, eu consigo levantar amanhã, porque nele, nesse pastor, eu estou seguro. A segunda coisa que podemos dizer aqui nesse texto, versículo 1 ainda, dito de quais são as credenciais para Jesus ser o nosso pastor. A segunda coisa que temos que dizer é por que nós precisamos de um pastor, e nós precisamos. Sandro, nós precisamos de um pastor? Precisamos. Por que precisamos de um pastor? Porque a Bíblia nos nomeia, nos desenha como ovelhas.
E toda ovelha é totalmente frágil. Vou provar para você hoje aqui em pesquisas que nenhuma ovelha tem condições de viver sem a pessoa do pastor. Se a Bíblia nos chama de ovelhas, a ovelha, ela tem todas as fragilidades. Davi poderia ter pensado em Jesus, em Deus, em Yahvé, em figuras mais apropriadas, do tipo, o Senhor é o meu comandante, e eu sou o seu soldado. Não, o Senhor é a minha inspiração, e eu sou o seu cantor. Ou diria, não, o Senhor é o meu rei, e eu sou o seu embaixador. Mas Davi não diz outra palavra para adjetivar Jesus, e Yahvé Deus, eu sou, do que ele é o meu pastor. Porque Davi sabe quem ele é. Ele é ovelha. Mas por que ovelha? Por que Davi não te chama de embaixador do rei, soldado de Cristo, mas de ovelha de um pastor? Olha comigo Isaías 53, versículo 6. Isaías vai dizer assim: todos nós, tal como, diga comigo, ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías diz: todos nós, como ovelhas que somos, nos desviamos. Mas por que também Isaías, profeta do Senhor, usa esta linguagem de nos chamar de ovelhas, nos trazer a imagem de ovelhas? Porque a ovelha é o maior exemplo. A ovelha é o maior exemplo de fragilidade e desvio quando não tem um pastor. É por isso que Davi diz e reconhece: eu sou ovelha e preciso de um pastor. A pior coisa para a vida de uma ovelha é não reconhecer que ela precisa de um pastor. A ovelha, pesquisas revelam 7 coisas. A primeira delas é que a ovelha é o animal menos capaz de cuidar de si próprio. A ovelha é considerado o animal mais ingênuo e mais tolo entre os animais. Sabia disso? O mais ingênuo. É o mais incapaz de cuidar de si próprio. A segunda coisa é que as ovelhas são os animais mais indefesos. Elas não possuem presas, elas não possuem garras, elas não podem morder você e muito menos correr mais do que você. A ovelha é um animal indefeso. Também diz que as ovelhas são sujas. Quem tem gato, levante a mão aqui. Baixa a mão. Quem tem cachorro? Baixa a mão. Quem tem passarinho em casa, qualquer tipo de ave? Quem tem ratinho em casa? Quem tem ovelha em casa, levante a mão. Ninguém tem ovelha. Percebeu como é que os gatos, o cachorro, outros animais, os pássaros, o passarinho, quando ele está sujo, sente sujo, ele vai na vasilhinha de água, se ele está na gaiola, ou está solto, vai na beira do rio, ele se molha e balança as peninhas e se lava. O gato se lambe. O cachorro dá um jeito. Diz pesquisas que a ovelha é o animal mais sujo que existe, porque a ovelha, elas ficam sempre sujas, não conseguem se limpar. Como vai limpar toda aquela lã suja? A ovelha não tem condições de limpar a si mesma. Ela precisa que alguém as limpe. Pesquisas revelam que as ovelhas são míopes, que as ovelhas enxergam mal e por isso não conseguem enxergar os perigos. Elas não conseguem discernir e ver com seus olhos um abismo na sua frente e por isso caem no abismo. As ovelhas com deficiências visuais, elas não conseguem enxergar o seu predador à distância. Quem vem lá? É o lobo? Não sei. Assim são as ovelhas, cheias de fragilidades. Pesquisas em quinto, esse é o top 7.
Pesquisas revelam que as ovelhas estão entre os animais mais teimosos que existem. Sabia disso? Se tem um animal teimoso, são as ovelhas. Não é à toa que os pastores de ovelha têm que ter com ele uma vara e um cajado. Porque as ovelhas são teimosas e constantemente o pastor precisa usar da vara e até mesmo o cajado para tirá-la do abismo, porque pela sua deficiência visual e pela sua teimosia, ela pode acabar em teimosia, indo para longe do rebanho e caindo no abismo. São animais teimosos. Sexto, as ovelhas não têm senso de direção. Observe os pássaros como vêm em bando. Às vezes eu fico olhando para o céu e mostro para meus filhos, olha lá, os pássaros, e vem aquele V perfeito, né? Aquela setinha bonitinha voando para o sul, para o norte. Abra a cancela da onde ficam as ovelhas e cada uma corre para um lado. Elas não têm noção alguma de direção. Se forem deixadas sozinhas, elas não conseguem achar o caminho de volta, não sabem para onde vão e constantemente estão caindo em abismos. Sétimo, as ovelhas têm entre os seus dotes o motivo da sua maior ruína. A ovelha tem em si, entre os seus dotes, os seus dons, o motivo da sua grande ruína. A lã da ovelha, em um estágio avançado, sem que tenha sido raspada ou retirada, pode causar um grande peso, e esse peso pode lhe causar a morte. Quando a ovelha cai na água, geralmente não consegue sair do rio, porque a sua lã a arrasta para o fundo. A sua lã, o seu dote, a sua beleza é muitas vezes o principal para a sua ruína. Então, a pergunta que eu fiz é: por que precisamos de um pastor? Se somos ovelhas, está declarado que nós somos frágeis. Precisamos de um pastor porque nós somos extremamente vulneráveis. Exemplos: pastor, eu não sou ovelha, eu não tenho lã. Eu posso me limpar, viu, pastor? Eu tomo banho. Algumas perguntas: você consegue controlar o seu ânimo? Não responda, porque eu sei a resposta qual vai ser. Você consegue ficar feliz toda vez que quer? Você consegue ficar paciente toda vez que quer? A resposta é não. Você não consegue controlar o seu ânimo. Você não consegue ficar feliz quando a circunstância leva você a ficar amuado, mal-humorado. Outra pergunta: você consegue viver em paz com todos? A resposta é não. A terceira pergunta é: você consegue se livrar dos temores? E quando decidir, você não consegue ou não é levado a ter medo? Também não. Constantemente somos levados às nossas facilidades pessoais. Temos medo do que será amanhã, da prova do vestibular, se vou conseguir pagar as dívidas, se os meus filhos vão ter sucesso na sua vida, se eu vou conseguir casar, se amanhã a minha enfermidade vou acordar um pouco diferente. São os medos. Nós não conseguimos controlar a nós mesmos. Estamos cheios de preocupações. É por isso que precisamos de um pastor. Porque as ovelhas são frágeis. As ovelhas não têm controle sobre si próprio. O maior erro de um homem, sendo ele cristão ou não, é achar que pode dar conta da sua vida sem uma figura. Nesse caso, Davi diz, de um pastor que o vai conduzir, que o vai ajudar. No dia do vale da sombra da morte, que o vai fortalecer. No dia do medo, nós temos hoje pais e mães, profissionais da educação, coordenadores, professores, alunos, que no Brasil inteiro estão com medo. Como vai ser na semana que vem? Será que nos depararemos no meu estado, na minha cidade, com outro jovem adolescente que queira fazer a mesma coisa?
Medo. Nós não conseguimos controlar o medo, nós não conseguimos controlar a ansiedade. São as preocupações. Eu trouxe uma história um tanto engraçada, diz que um homem se preocupava tanto, que ele resolveu contratar uma pessoa para se preocupar por ele. Falei assim, meu amigo, vem cá, olha só, eu ando muito preocupado, isso faz mal para mim, eu quero te contratar para você se preocupar por mim. Ah, é? É, mas fique tranquilo. Vou te pagar $200 mil por ano, para valer a pena. E você agora vai passar a se preocupar por mim. Tá bom, fechado. Ele voltou. Ô, meu amigo, você tem, por acaso, $200 mil para me pagar por ano? Ele falou, a partir de agora, que assinou, isso é preocupação sua. Se preocupe em arrumar esse dinheiro. Esse homem arrumou alguém para depositar as suas preocupações, para conseguir descansar. Aquelas crianças na Segunda Guerra Mundial depositaram a sua ansiedade, preocupação, medo a um simples pedaço de pão e descansaram. Esta Davi está dizendo, vocês são ovelhas. Ele diz, eu sou ovelha, nós somos ovelhas. Por mais que você não conheça Jesus ainda, por mais que você não tenha sido feito ainda um servo do Senhor Jesus, mas sim, nós somos frágeis. A figura da ovelha é, o ser humano em pecado tem as suas fragilidades, e sozinho o ser humano, ele vai acabar no abismo. Isso é lindo, irmãos. A figura da ovelha é maravilhosa, em uma boa teologia saudável cristã e bíblica. A ovelha é o animal que não consegue se limpar sozinho, isso é maravilhoso. Nós como ovelhas, nós não conseguimos nos limpar sozinhos. Nós não conseguimos nos salvar. Nós não conseguimos mudar a nossa vida com a força do nosso braço. Nós precisamos, para nos limpar, de um pastor. Precisamos, para cuidar de nós, das nossas visões míopes da vida. Visões míopes de felicidade, visões míopes de alegria, visões míopes de sucesso, visões míopes de vida. Precisamos de um pastor que nos pegue e nos tire das roubadas que nós muitas vezes entramos. Precisamos de um pastor como ovelha para nossas fragilidades, de não conseguirmos nos defender. A ovelha não tem dente para morder, tem dente, mas não morde, não sabe correr. A ovelha é um animal que não consegue distinguir e perceber no cheiro, sabe? O lobo quando chega. É por isso que o lobo pula a cerca e mata um monte. Quando elas forem ver, tem um monte morto, monte mortas. É para isso que o homem, o ser humano, precisa de um gestor, de um pastor, de um comandante, de um senhor. E Davi diz, o meu pastor, aquele que cuida de mim, aquele que me limpa, aquele que me salva, aquele que impede que eu caia no abismo, aquele que me alimenta, aquele que é a minha segurança, aquele que me diz, vá para cá, não vá para lá, volte para cá, você está equivocado, você não está enxergando o caminho, isso aí não é caminho, isso aí é abismo, o caminho é aqui. Davi diz, o Senhor é meu pastor, e é por esse motivo que eu não terei falta de nada. Nós precisamos de um pastor. E se o Senhor Jesus não for o nosso pastor, nós podemos terminar a nossa vida de forma desoladora. Salmo 23 diz, o Senhor é pastor, de nada terei falta, ainda que eu passe, no vale de sombra da morte, não temerei, o seu cajado me consolam. E Davi vai falando todo o Salmo 23. Agora, eu preparei para nós um Salmo 23 para aqueles que não têm Jesus como seu pastor. Como seria este salmo? Davi diz, já que o Senhor é o meu pastor, ele diz, então será assim, 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 assim. Pode que eu diga assim, Senhor não, Jesus não é meu pastor. Então o Salmo 23 ficaria mais ou menos assim. Eu sou meu próprio pastor. Então eu estou sempre em necessidade. Eu cambaleio de shopping em shopping, de psiquiatra em psiquiatra, buscando alívio, mas nunca o encontro. É o Salmo 23 de quem não tem pastor, Jesus como seu pastor. Eu me arrasto pelo vale da sombra da morte e caio em pedaços. Ao contrário de Davi, diria, eu temo qualquer coisa, desde pesticidades, enfermidades e fio elétrico e barata, e estou começando a agir como a minha mãe. Como não tenho Cristo como meu Senhor, eu vou às reuniões semanais do grupo pequeno, eu vou à igreja e acho-me cercado de inimigos.
eu vou para casa e até o meu peixinho dourado, o meu gato, faz cara feia para mim. Eu mesmo unjo a minha cabeça com uma dose extra diária de Tilenol, de 1 grama. Eu mesmo faço isso. E até mesmo o meu gato, o meu cachorro e aquário do meu peixinho, quando eu chego em casa, transborda. Eu tenho que limpar a casa. Certamente, terminaria o salmo de quem não tem Cristo como pastor. Certamente que a miséria e o infortúnio me seguirão. E eu viverei de autodesconfiança pelo resto da minha vida solitária. Amém. Esse é o salmo que seria escrito oposto a Davi, que fez de Jesus o seu Senhor. Hoje, famílias e pessoas estão desoladas, desesperadas, correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. Pessoas que não poderiam terminar esse salmo e dizer assim: certamente, a tua graça, a tua misericórdia, a tua mão vão me guiar, vão me acompanhar, vão me proteger. Mas certamente amanhã eu terei desespero, terei frustrações, terei medo. Nós precisamos de um pastor, você precisa de um pastor, e esse pastor melhor que Davi diz é Deus. Como nós podemos viver dias tão terríveis que temos vivido, como aquelas crianças no final da Segunda Guerra Mundial, se agarraram ao pão e disseram: amanhã quando eu acordar, esse pão vai estar aqui, e ele vai ser a minha segurança para o alimento ao amanhecer. Davi diz: porque eu fiz do Senhor Yahvé o meu pastor, de nada eu terei falta. Eu não terei medo algum. Eu não andarei desesperado. E a pergunta que eu faço para você essa noite é: quem é o seu pastor? O seu pastor é Yahvé? O seu pastor é Deus? O seu pastor é Cristo? Ou o seu pastor é você mesmo? Eu não consigo ver muito sucesso um grupo de ovelhas com uma ovelha no lugar de chefe. Eu não consigo ver um grupo de ovelhas com uma ovelha mandando. A partir de hoje, eu vou ser o chefe de você. Eu diria assim: você é chefe, você é ovelha como a gente. Eu vou guiar vocês, mas você ontem caiu no abismo. Eu vou proteger vocês. Você ontem correu do lobo, não conseguiu. Ovelha não pode pastorear ovelha. Nós precisamos de um pastor. O homem, o mundo precisa de um pastor, de um líder, de um guia, de um comandante, de um Senhor. E Davi diz: o dia em que eu fiz de Jesus, de Deus e Yahvé, o meu pastor, eu nada tenho falta. E ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não passo com medo. Eu sofro, sinto dores, mas não passo com medo. Porque o pastor Jesus, ele é a nossa provisão. A nossa maior necessidade não é pelas coisas. Ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Será que ele diz assim: olha, eu fiz Jesus meu pastor e eu ganhei uma televisão 4K, um carro importado e uma casa na praia? Davi não fala sobre necessidade de coisas, mas a necessidade principal do homem, a provisão do coração, da mente, da alma, do espírito, da fé. É por isso que em toda a Bíblia temos nomes, adjetivos de Jesus. Jesus é o Yahvé Roi, o meu pastor pessoal. Jesus é Yahvé Jireh, o pastor que provê todas as nossas necessidades. Yahvé Shalom, o pastor que me faz descansar em águas tranquilas. Yahvé Rafá, o pastor que nos sara das nossas doenças. Yahvé Tsekanu, o pastor que nos justifica e nos perdoa por amor dele mesmo. Esse nosso pastor é também conhecido como Yahvé Shammah, o pastor que caminha conosco no vale da morte. E também é Yahvé Nissi, o pastor que nos dá a vitória diante dos nossos inimigos. Quando Jesus é o nosso pastor, nós não temos falta de nada. Ele é o descanso alcançado, ele é o renovo ao que está exausto,
Ele é o ânimo nas horas de trevas da vida. Ele é a honra e nos honra com coroa de alegria no meio da aflição. Ele nos toma no colo, Ele nos recebe em glória. Quando Jesus é o nosso pastor, nada nos falta. Ele é a nossa provisão completa. O que uma ovelha precisa é de um pastor. Para a ovelha, esse pastor é a sua provisão completa, porque é através do pastor que a ovelha, distante, protegida dos animais ferozes, ela vai encontrar descanso. É pela figura do pastor que esta ovelha sem direção vai encontrar direção, vai encontrar paz, vai encontrar alegria, vai encontrar companhia do seu pastor na jornada. E para nós temos a certeza da salvação e do céu em Cristo na hora e após a nossa morte. Ter Jesus como nosso pastor nos traz uma provisão completa. E por último, Jesus, precisamos dele como nosso pastor, porque ele nos oferece plena satisfação. A maior prisão do homem não são as cadeias do Carandiru, que já acabou, nem de Bangu, nem da Polinter. A maior prisão humana, a maior e mais a congestionada prisão no mundo é a prisão do querer. Essa é a prisão mais populosa que existe. Nenhuma prisão é tão opressiva quanto a prisão do querer. O que é a prisão do querer? A maioria desses ocupantes nunca sai de lá, sabe por quê? Eles estão sempre querendo alguma coisa e nunca estão satisfeitos e, portanto, eles nunca são soltos. Sempre querendo algo maior, sempre querendo algo mais bonito, sempre querendo algo mais rápido, sempre querendo algo novo. Eu quero um novo emprego, eu quero uma família maior, eu quero um carro mais bonito, eu quero uma casa nova, eu quero um novo cônjuge. Estamos sempre querendo, isso nos aprisiona. Estamos sempre querendo algo, sempre satisfeitos, é a prisão do querer. É sobre isso que Davi está falando, que esse pastor traz à sua alma e ao seu coração. As pessoas que estão presas ao querer, chega uma fase da vida que elas percebem que o carro novo, que tinha cheiro de carro novo, agora não tem mais cheiro de carro novo. Chega uma fase da vida, elas percebem que o emprego que era novinho ficou velho, ficou opressivo, ficou chato, ficou difícil. A televisão nova que compraram, televisão grande, 65 polegadas, descobriram que o vizinho, ou assistiram o vizinho pela porta da varanda, entrando com televisão maior do que a sua. E achou que era a maior da rua, não mais é. As coisas novas vão envelhecendo. Aquele cônjuge que nós casamos, cheio de amor, cheio de graça, cheio de desejo. Agora vamos descobrindo que esse príncipe vai virando sapo cada dia que passa. Vão vindo os hábitos. Vão vindo os costumes. A prisão do querer. Será que você está preso nesta prisão? Será que nós estamos presos nesta prisão? O segredo para nós sairmos desta prisão é o que o salmista diz, no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e sendo o meu pastor, de nada eu tenho falta. O Senhor é meu pastor, e de nada eu tenho falta. Eu não fico preso na prisão do querer, da insatisfação. Eu não fico preso na prisão de querer sempre algo maior, melhor e novo e viver à luz e na dependência disso. O pastor Jesus nos liberta. O pastor Jesus nos arrebata das prisões da mente, da alma. Somos livres. Isso não quer dizer que não ficamos doentes. Isso não quer dizer que nós não ficamos desempregados. Isso não quer dizer que a televisão de casa queima. Isso não quer dizer que os filhos muitas vezes são desobedientes. Isso não quer dizer que o aluguel vai chegar e a conta de luz vai vir. Mas nós estamos em paz, porque sabemos quem está nos guardando. E não sentimos falta. Deus é maior do que tudo aquilo que nós podemos ter em nossa vida. O seu dinheiro, os seus bens, não é o que você é.
quando você morrer, quando você partir deste mundo, você não poderá levar 1 centavo. Uma ilustração, diz uma história, que quando o homem morreu, o primeiro homem milionário da história, aí então o seu contador, quando foi interrogado, ele disse assim: olha, quando esse homem morreu, o que foi que ele deixou? Perguntaram para o contador dele: olha, esse homem foi muito rico, ele morreu, o que ele deixou? Sabe o que ele respondeu? Adivinha? Tudo. Não dá para levar nada. Tudo que ele acumulou durante anos foi o que ele deixou. O que você tem, o que você acumula, não é quem você é. Nós precisamos de paz. Nós precisamos que Deus tire de nós os medos, as ansiedades. Nós precisamos de um pastor, de um Senhor que traga para nós alívio para as dores, alegria para as tristezas, tranquilidade, paz, ousadia e coragem. Uma vez um homem chegou para o pastor e falou: pastor, eu perdi tudo. Eu estava vivendo um colapso financeiro. Mas não disse ao pastor, falou assim: pastor, eu perdi tudo. Aí, meu filho, perdi tudo, pastor. Eu perdi tudo. Ele falou assim: como deve ser triste perder a fé. Não, pastor, não perdi a fé não. Ah, não? Mas se você perdeu tudo, como deve ser triste você perder o seu caráter. Não, pastor, eu perdi o caráter não. Ah, então você perdeu sua comunhão com Deus. Também não, pastor. O que você perdeu, meu filho? Ah, eu perdi o meu emprego. Ele falou: isso não é nada comparado ao tudo que o homem pode ter através de Jesus. Não é o dinheiro, não é o emprego, não são os bens que vão acalentar a nossa alma nos dias difíceis. É um pastor Jesus, o pastor das suas ovelhas. E por último, quero um texto com você, Lucas 12, versículo 15, onde Jesus dá-nos atenção sobre isso. Porque, irmãos, eu não estava lá, eu não sou psicólogo, não atendi nenhuma família daquele caso lá de Suzano, não conheci os parentes, mas uma coisa que é visível nos dias de hoje é a tentativa de resolver as mais profundas causas da emoção da alma humana através de dinheiro e de objetos e de coisa. Ah, se eu comprar aquele jogo para o meu filho vai ficar muito feliz e vai ser alguém realizado. Ah, se eu comprar aquela TV lá para a sala de casa, as minhas noites vão ser top. Ah, quando eu comprar isso. É por isso que hoje o mundo está assim. E olha o que Jesus diz em Lucas 12, versículo 15. Então lhe disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que você ganhará se você hoje deixar Jesus como pastor trazer contentamento para a sua vida? E convencer o seu coração que você precisa hoje, não é de um novo relógio, não é de novo tênis, embora precise, que aquele está velho. Mas não é isso que vai mudar a sua história. O que de fato, além das suas necessidades básicas, o que de fato você precisa, não é de uma roupa nova. O que de fato você precisa é de contentamento que só vem através de Jesus. Se você aprender em Cristo, como Paulo vai dizer, a ver contente em toda e qualquer situação, você poderá ganhar o seu casamento. Homens e mulheres estão de forma insana, correndo atrás do dinheiro e perdendo o seu casamento. Se você aprender a viver contente com um pastor que lhe guarda, que lhe traz paz, que lhe supre, você poderá ganhar boas horas preciosas com seus filhos. Ao invés de viver uma vida louca, atrás de ter, de comprar, de consumir, de ganhar. Contentamento, alegria, paz
que só o nosso pastor pode trazer. Se você hoje pedir ao Espírito Santo que traga ao seu coração contentamento, paz, descanso, a promessa bíblica para você hoje é: você ganhará um pastor, o qual não deixará que de nada você tenha falta. Como será o seu amanhã? O que ele espera amanhã? Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus não quer que você, como ovelha, passe por esse campo sozinho. Deus, como pastor, não quer que você, como ovelha, passe por esse caminho sozinho. Deus, como pastor, e você como ovelha, Ele não quer que você passe à beira desse abismo sozinho. Você, como ovelha, não deveria passar no vale da sombra da morte sozinho. Deveria dizer como o salmista: o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu passe no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque lá Ele está com o seu cajado, para me guiar, para me corrigir, para me disciplinar. E tudo que Ele faz é para a minha salvação, é para o meu bem, é para a minha integridade, é para o melhor da minha vida. Amanhã colocaremos filhos no colégio, amanhã iremos trabalhar, amanhã povoaremos os ônibus, metrôs, carros, estradas, mercados e shoppings. O mal está aí. O que você vai fazer? Vai viver como se estivesse preso? Vai viver como se estivesse amedrontado, desesperado? Ou você vai dizer como Davi: Deus, eu hoje reconheço que eu não sou pastor, eu sou ovelha. E eu sou vulnerável, eu sou frágil. E eu preciso que o Senhor me conduza. Eu preciso, Pai, como o pão daquelas crianças, ter o Senhor como o bem mais precioso que eu posso possuir, para amanhã, quando eu acordar, eu sei que eu estou seguro. Quando chegar ao vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo lá. Quando chegar a notícia ruim, o Senhor estará comigo. Quando chegar a enfermidade, o Senhor estará comigo. Quando chegar o pecado, o Senhor me limpará, o Senhor estará comigo. Quando vier o lobo, o Senhor me protegerá. Quando estiver à beira do abismo, o Senhor me puxará de volta. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu guia. É isso que o mundo precisa, é isso que a humanidade precisa, é isso que nós precisamos, de um pastor. Então deixemos e façamos Jesus como pastor da nossa alma nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar esta noite. E a sua oração hoje vai ser: Senhor, eu hoje reconheço que sou ovelha e preciso do Senhor como meu pastor. Aqui ovelhas de todos os tipos, umas mais teimosas do que outras, umas mais sujas do que outras, umas mais próximas do abismo do que outras, mas todos ovelhas, todos carecendo do senhorio de Jesus Cristo. Quem tem sido o seu pastor, meu irmão, minha irmã? Aonde você está guardado? O seu pastor tem sido você mesmo? Ovelha pastoreando ovelha? Você está guardado hoje no medo, na ansiedade, em busca das suas necessidades? O conselho bíblico para você hoje é: se deixe guardar no pastor Jesus Cristo, que cuidará dos seus medos, das suas dores, dos seus pecados, dos seus abismos, dos seus vales. Ele quer ser o seu pastor. Então põe a mão no seu coração, vamos orar nesta noite. E você, como ovelha, tem uma oportunidade especial nesta noite de comunhão com Deus através da oração, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo. Sabe, eu não sei quem você é, não sei o que você vive, não sei se você é aquela ovelha suja que está precisando que o pastor hoje limpe. Então deixe hoje o pastor te limpar. Não sei se você essa noite aquela ovelha míope, aquela ovelha cega, que está sem saber para onde ir. Você não sabe mais o que fazer, você não consegue mais enxergar a solução, não consegue mais distinguir o que é abismo, o que é caminho. Deixe hoje o pastor guiar os seus passos. Deixe hoje Jesus guiar os seus passos.
Se você constantemente tem sido aquela ovelha que tenta lutar por si só, mas sempre sofre, sempre é mordido, sempre é arranhado, ovelha é assim. Ovelha não consegue se proteger sozinha. Você precisa de um pastor. Deixe Jesus proteger você. Ele quer proteger os seus relacionamentos, o seu coração, a sua alma, a sua mente. Pare de se machucar, pare de se arranhar, tentando resolver do seu jeito. Quem sabe você é aquela ovelha que está aqui nesta noite, aquela ovelha que tão indefesa, aquela ovelha teimosa, aquela ovelha que está sem direção, aquela ovelha que está suja, não sei que tipo de vida você tem levado e chegou aqui nesta noite. Mas hoje o convite de Deus é: faça de Jesus Cristo, de Deus e Yahvé, o seu pastor, e Ele vai cuidar de você. Deus, nesta noite eu oro por essas ovelhas que estão aqui nesta noite. E assim queremos pensar, ó Deus, e nos considerar ovelhas frágeis, muitas vezes teimosas, muitas vezes tão sujas, ó Pai, precisando que o pastor nos limpe. Então eu peço, Pai, nesta noite, limpe as tuas ovelhas que estão sujas nesta noite. Deus, as tuas ovelhas, não minhas, mas tuas ovelhas, que se encontram aqui hoje sujas, ó Pai, pelo pecado, Deus, que tem cometido, que tem sujeitado a uma vida de pecado. Estão aqui hoje sentindo sujas, Deus, Tu és o pastor, limpe-as. Queras, Deus, que a sua lã se torne uma lã branca, mais alva do que a neve. Que haja salvação neste coração, nesta mente, nesta casa. Deus, para aquelas ovelhas teimosas que estão lutando, Senhor, contra o pastor, que estão fugindo, ó Pai, do pastor, que estão indo em direção, Senhor, indo a caminhos que o pastor já disse para não ir. Que elas hoje, Deus, se sujeitem, deixem serem guiadas novamente pelo pastor. Que elas voltem para o rebanho. Que elas parem de lutar com o pastor, mas se sujeitem e coloquem sob a direção e o cajado do pastor, que tanto as ama e que é o seu bem. Também oro, Pai, por aquelas ovelhas que estão hoje aqui feridas, que as dificuldades da vida feriram, morderam, Deus, arrancaram pedaços. É o casamento, Senhor, é o trabalho, são as más notícias. Tu és o nosso bom pastor, então hoje aqui, Senhor, que o Senhor traga cura, traga restauração, traga, ó Deus, a cura para as feridas, traga a saúde da doença. Restaura, Senhor, as emoções, a alma, a mente, para que essas ovelhas, Senhor, que estão deitadas, prostradas, arranhadas, machucadas, elas logo se levantem, voltem para o rebanho e alegremente sigam a Jesus Cristo, seu pastor. Deus, para que amanhã ao levantarmos, possamos levantar e dizer: Deus, o Senhor hoje, segunda-feira, é o meu pastor, e de nada eu terei medo. E ainda que eu passe no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu fiz do Senhor o meu pastor, e o teu cajado, a tua vara, vão me caminhar, vão me guiar, vão me proteger. Assim faça conosco nesta noite, ó Pai. Medos, dúvidas, incertezas, e nos livre da prisão, Deus, dos nossos quereres, da ansiedade, e dá-nos o contentamento que nós precisamos, que é nos deleitarmos na presença, na companhia de um Deus pessoal, de um pastor pessoal que caminha conosco diariamente. Aprendamos a viver contente em toda e qualquer situação, e percebamos o teu pastoreio em nós, para a glória de Jesus e para a nossa proteção e saúde. E todos digam amém e amém.